para os vocacionados. Eu vou perguntar para ele quais seriam algumas dicas, pensando no ministério longevo, né? É a palavra? Longevo? Para o ministério. Estou pensando agora nos mais jovens. Como ele acha que nós, os mais novos, poderiam se preparar para perseverar. Beleza? So, the first question is, so we have a lot of young people here. Yeah. And they're about to start ministry or they're just started. So what would be some tips that you want to give to them as they prepare to finish well? Tips to finish well? Tips to finish well. I think first and foremost, your relationship with Christ has to be vibrant. A coisa mais importante, mais básica de todos é que o relacionamento de vocês com Cristo precisa ser vibrante. I think we find in churches in Revelation, the first problem begins with losing your first love. A gente vê, por exemplo, em Apocalipse, que o primário dos problemas é perder o seu primeiro amor. Do all the right things in all the right ways, but if you don't love Christ, it doesn't matter. Fazer todas as coisas certas da maneira certa, mas se você não tem amor por Cristo, não vale nada. My second thing would be make sure that they love the people. Então, a primeira coisa é o relacionamento com Cristo. A segunda coisa é tenha certeza que você ama as pessoas. The people in the church are not a means for your ministry; they are the ministry. As pessoas na sua igreja não são os meios para exercitar ministério. Elas são o ministério. É isso. I'm out. São essas duas coisas que ele tem pensado. Uma coisa que eu iria acrescentar é desenvolver hábitos saudáveis, né? Quando eu digo hábitos saudáveis, são aqueles hábitos que a Bíblia recomenda como sendo saudáveis, hábitos que promovem a piedade. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 4, exercita-te na piedade. Então, exercitar-se na piedade significa que eu posso ter a piedade, ou ser parecido com Deus, como o meu alvo para determinadas atividades que eu empreendo. Eu empreendo determinadas atividades com o propósito de ter como resultado ser mais parecido com Cristo. E aí, coisas que nós temos esquecido, as disciplinas espirituais, tempo de oração mensurável, tempo no relógio de oração. Jejum, ou na semana, ou por mês, jejum particular, jejum com os outros. Jejum é uma outra disciplina espiritual. E tem as outras coisas, mas estou pensando nesses dois. Leitura da Bíblia, memorização de versículos, confissão de pecado aos outros. São algumas, mas essas disciplinas podem ser realizadas com o propósito de alcançar a piedade. E aí, fazer isso já no começo do ministério, eu acho que vai fazer toda a diferença. Jesus fala sobre o jejum, ele presume que os seus discípulos vão jejuar. É uma prática que a gente tem esquecido, mas deveria ser lembrado. Excelente. Os vocacionados, qual seria outra pergunta que vocês gostariam de saber? Aí eu vou precisar que você fale no microfone, porque está sendo gravado para as gerações posteriores. Para aqueles que irão iniciar a carreira, será que aqueles que estão direcionando eles, treinando, mostrando, tem como antever se esses realmente vão continuar e terminar a carreira que eles almejam? Well, I think so, yeah. Eu acho que sim. I think sometimes you look at somebody who did not make it to the end and you're like, oh, okay, I could see that. They were caught by materialism or they were burnt out because they didn't have a love for Christ. Então, algumas vezes você vê a vida de alguns que não chegaram bem até o final e diz assim, rapaz, realmente eu conseguia ver isso. Quando eu olho assim para trás, eu via, ele tinha uma tendência ao materialismo, ele entrou nesse negócio de burnout porque ele realmente não amava Cristo, fazia por causa da obrigação. But I would equally say I've been surprised. E aí, mas eu também, algumas vezes, vou dizer, rapaz, eu vou ficar surpreso. There's some who I thought would make it very much, and they didn't. So. Porque algumas pessoas eu achei, rapaz, isso aqui não dura 2 semanas. E eles têm durado um bocado de tempo.
Então, as duas coisas são... Yeah. But what do you think? So, if you are in charge to train them, would you consider let them keep going if you see some kind of... Or would you just I would always say be keep direct going to them? unless their heart changed. If somebody does 15 years of ministry well, Por exemplo, se alguém passa 15 anos de ministério fazendo direito, and then they leave the ministry and do something else. aí ele para com o ministério e vai fazer alguma coisa legítima, alguma outra coisa. At least it was 15 years of good ministry, Pelo right? menos ele fez 15 anos, né? Serviu como 15 anos de alguma coisa. Sometimes people go to the mission field Algumas pessoas vão para o campo missionário and situation changes with all kinds of things and they may have to return. aí algumas coisas mudam, situações mudam, eles acabam tendo que voltar e mudar algumas coisas. So I think situations change, and so I don't think necessarily it's a shameful thing to leave the ministry. Sometimes it's a wise thing. Quando a situação muda e essa situação às vezes requer uma mudança, não precisa ser algo necessariamente vergonhoso. But I think he's talking about like a laziness or more. Oh, absolutely. Yeah, there's certain character traits. Yeah, Yeah. essa é o que ele está pensando. A gente pode identificar algumas falhas de caráter. If they have a complaining spirit, Se ele tem um espírito de reclamar, e reclama de tudo. they don't apply themselves, Eles não aplicam a palavra de Deus a si mesmo. they're not prepared for the hardships. Eles não estão preparados para as coisas difíceis. That's why I think training is important. Essa é uma das razões porque eu acho que treinamento é muito importante. And so in the United States, it used to be that men would go away to seminary. Nos Estados Unidos, no passado, os homens iam para um seminário interno. And it became, I don't know if you have that word, crucible. Manteve-se crucial. Yeah, and so when you were in seminary, you had to work a lot. Então, tinha que trabalhar muito lá no seminário, lá morando You had to interno. study. Tinha que estudar, You didn't have money. você não tinha dinheiro, You estava didn't get very lascado, much sleep. você não conseguia dormir muito. And it kind of prepared you. E aí esse tipo de treinamento And a lot of preparava de guys- fato você. If they didn't make it through seminary, then they weren't going to make it through E aí ministry. algumas pessoas, rapaz, não conseguiu nem dar conta do seminário, desse tempo de seminário, não dá para tu não. So I think even whatever that training looks like, it should be hard and difficult. Ele acha que não importa que tipo de treinamento você vai entrar, esse treinamento precisa ser difícil, porque a vida é difícil, o ministério é difícil. Just like the soldier preparing for war. É como se fosse um soldado trabalhando, né, treinando para a guerra. When they enter the army, Então eles se alistam no exército. they go through a camp, Eles vão para esse acampamento. very hard. É muito difícil. They physically have to do things they didn't think they could. Eles têm que fazer coisas que fisicamente eles achavam que era impossível They ser realizado. mentally have to endure things. Ele tem que aceitar ou trabalhar com coisas que mentalmente ele achava que era impossível de And lidar. they learn the mentality and the behaviors that make them a good soldier. Ele aprende a mentalidade, aprende a se esticar sem quebrar essas coisas que vão torná-lo um bom soldado. So when they go to war, Então, quando eles vão para a guerra, they are prepared and they don't run away. eles estão preparados e não vão borrar as calças. It's a good analogy, I think. Acho que essa é uma boa analogia. Não é não? Então, o treinamento precisa ser difícil. Achei isso interessante. O treinamento precisa ser difícil. O treinamento diz para criar marra. Se o treinamento é fácil, a luta. Se o treinamento é fácil, a luta é difícil. Se o treinamento é difícil, a luta é menos difícil. Menos difícil, mas ainda é difícil. Outra pergunta. Geraldo, alguém dá o microfone ali para o Geraldo? Quando eu estou ensinando no seminário a vida missionária, nós usamos um livro que foi escrito por uma senhora que ela escreveu uma tese, doutorado, dissertação, e ela pesquisou, especialmente nos primeiros anos que o Brasil estava enviando missionários, e aconteceu que muitos dos primeiros missionários brasileiros foram para outros países que retornaram antes que deveria, né, digamos assim. Então ela escreveu esse livro tentando entender o que estava na cultura brasileira que precisava de mudar na mente do missionário brasileiro.
Aí ela escreveu sobre perseverança, exatamente o que nós estamos falando aqui, e como precisava de desenvolver isso, especialmente na vida do brasileiro. O brasileiro, a conclusão dela era que o brasileiro não tem costume de enfrentar as dificuldades, então não sabe como superar. Eu me lembro que quando nós entramos na missão 43 anos atrás, que uma das perguntas era: qual dificuldade você já enfrentou e superou? Aí eu gosto de fazer essa pergunta para meus alunos também. Se você não tem experiência de enfrentar dificuldades e superar, aí como que você vai enfrentar em outra cultura, outra situação bem mais difícil? Então, eu louvo a Deus que estamos tratando esse assunto de perseverança. É muito importante, e o que ele está dizendo sobre o fato que enfrentar dificuldades no treinamento faz parte de desenvolver essa perseverança. Okay, it was not a question. That's why. Obrigado, Geraldo. Excelente. Ele estava concordando aqui. Mas o que mais? Outra pergunta. Irmão Wilton. Boa tarde. Foi nos falado ontem, né, a sua introdução, pastor Tiago, que para ambos, né, que a corrida cristã, ela se compara a uma maratona. E a gente entende que nenhum maratonista ele consegue finalizar a sua maratona com êxito sem preparo. O quanto, se nós pudéssemos falar de percentual, o preparo é mais importante do que o próprio maratonista? Yeah, very much. On the one hand, you never stop training. Rapaz, assim, por um lado, você nunca pode parar de treinar. So the percentage is skewed, I think, to the side of training. Então, a gente tem que pensar a porcentagem aqui, colocando ela do lado do treinamento. I'm always learning more about the Scripture. Eu sempre estou aprendendo mais sobre a I'm Escritura. always deepening my spiritual life. Eu sempre estou aprofundando minha vida espiritual. I'm always learning to understand people Eu better. sempre estou procurando compreender melhor as And so pessoas. I'm constantly learning everything about ministry. Eu estou sempre procurando aprender mais sobre ministério. And then applying it as I go. E aí eu estou aplicando à medida que eu caminho, correndo. Now, when I ran my marathon, Quando eu corro a minha maratona, it took me 4 hours to run the marathon. eu 4 hours. Did you? Uh-huh. Está dizendo que correu uma maratona, ele tirou em 4 horas. But I trained every day for 9 months before that. Mas eu treinei 9 meses, todos os dias, antes da maratona. So I'm running all the time, but I'm running a little bit more and a little bit more. Mas eu estou correndo todo o tempo, mas eu estou correndo sempre um pouco mais, um pouco mais. So I'm doing both. I'm running and training at the same time. Então, preste atenção, eu estou correndo a maratona ao mesmo tempo que estou treinando para a maratona. Faz sentido? Faz sentido? Yeah. Então, eu acho que isso aí é importante. Eu acho que está ficando um pouco melhor, mas algumas vezes as pessoas achavam que eu só posso servir ou eu finalmente vou servir. Eu tinha essa ideia. Quando eu sair do seminário, ou quando eu me tornar pastor, ou quando finalmente eu chegar no campo, ou quando na verdade eu tenho que ser fiel com o que Deus está me dando, me aprofundando com o que Deus está me dando. Eu estou servindo e treinando ao mesmo tempo, né? Fazendo tudo ao mesmo tempo. E à medida que aparece, né? Então, eu nunca estarei preparado para correr se eu já não estiver correndo um pouco menos, mas sempre correndo. Excelente. Só aprofundando ainda a pergunta, a resposta ela foi dada aí baseado no seu próprio eu, no seu próprio esforço. Mas esse maratonista, para chegar lá, ele não corre só. Existe uma equipe por trás, geralmente tem uma equipe por trás, colocando metodologia, medindo esforço, motivando, acompanhando. O quanto a igreja, os seus líderes têm de responsabilidade nessa chegada, digamos assim, com êxito no final da maratona. Nem que ele não chegue em primeiro lugar, mas que ele finalize.
Yeah, I think obviously in a church you have the body using the spiritual gifts, and that's what's supposed to be happening. Então, obviamente, na igreja, a gente tem o Espírito Santo trabalhando no meio da igreja, cada um executando os seus dons espirituais. There's also reality, especially when you're church planting, Então, that mas, you're here alone. mas tem umas determinadas realidades, principalmente em plantação de igreja, onde você realmente não tem a igreja, você está trabalhando praticamente sozinho nesse sentido. And I think sometimes in ministry you have a lot of support and sometimes you have none. E aí, infelizmente, algumas vezes, dependendo do trabalho que você faz, não deveria ser assim, mas às vezes você tem muito suporte, outras vezes você tem quase nada. Yeah. It's wonderful to have, it's a gift of God, but it's not necessary. You have the Holy Spirit, right? É muito legal que tenha, é importante que tenha, mas quando o trabalho de Deus por meio de outras pessoas se ausentar, você tem um Espírito Santo, deve ser fiel àquilo que Deus lhe chamou para fazer. Excelente. Pastor Silvio, Calel ia falar, era? O Calel, depois o pastor Silvio. Como tem sido falado, né, é importante que, primeiramente, o líder, o pastor, esteja espiritualmente saudável, né? Como o senhor falou, algumas das coisas que a gente deve praticar, né, as disciplinas espirituais, mas mais especificamente com relação à questão devocional. Eu sei que já vai haver um contato sempre, né, para a questão de pregação da palavra, mas qual a importância assim, de lembrar de ainda assim separar o tempo a você somente com a palavra, meditação, como fazer isso de forma a aplicar mais primeiramente a mim, antes de pensar como é que eu vou passar para o outro, primeiramente a mim. I do a couple things. Algumas coisas, ó. I try to read through the Bible every year. Eu tento ler a Bíblia inteira, pessoalmente, né? Eu tento ler a Bíblia inteira todo ano. Every day or many times a week, I'm reading through the Bible. Então, todo dia, muitas vezes na semana, eu estou lendo a Bíblia. Trying to move through 35 to 40 chapters a week. Eu tento ler 35, 40 capítulos And then por semana. Typically there's a theology I'm studying or learning about that's piqued my interest or a need for the church. E aí, paralelo com isso, tem uma teologia sistemática que eu leio, ou por causa da necessidade da igreja, ou algum tópico que seja interessante para mim. And then I have 4 Bible studies. I teach out of Book of Matthew, Isaiah, 1 Peter. E aí eu tenho 4 grupos de estudo. Eu estou ensinando Mateus, Isaías, 1 Pedro And then I have a theology e Amós. class. E aí eu tenho uma classe de teologia na igreja. And I would say, every study I get something out of. E eu tenho que dizer, eu me treino para todo estudo que eu estou fazendo, eu tiro alguma coisa para mim de lá. I'm not studying to tell people something. Eu não estou estudando para dizer alguma coisa para as pessoas. I'm studying to discover myself. Eu estou estudando para descobrir quem eu sou, né? Assim, para descobrir algo sobre mim. And the Word of God just, I don't know what the right, wrecks my heart, right? E a palavra de Deus, de fato, esmagalha meu coração todo o tempo. Convicts me of my sin. Traz convicção dos meus pecados. Challenges me in my behavior, my thoughts. Me desafia dos meus pensamentos, nos meus comportamentos, né? And equally, when I'm going through Isaiah, Aí eu estou trabalhando no livro de Isaías. I stand amazed at who God is and what He's doing. Eu fico maravilhado com quem Deus é e o que Ele tem feito. And so I find that I don't have what I study to teach as something static. Eu realmente não acho que aquilo que eu estou estudando para ensinar, eu não trato isso como fosse algo estático. I find what I study to teach is incredibly enriching to my own heart and life. Eu lido com aquilo que eu estou estudando algo realmente bem rico para a minha própria alma. I think if it's affected your heart, then it has a better chance of affecting their heart. Se afetar o seu coração, tem uma probabilidade maior de afetar o coração dos outros. Realmente é verdade isso aí. But if I'm just going to get up and give some sort of history lesson, then Do contrário, eu vou só aparecer na frente dos outros e dizer isso aqui que o texto diz, ou então dar uma classe de história, né, do texto. Yeah. So I don't know that I have a bifurcation of the two. Eu não sei se eu respondi a pergunta não, mas eu acho que esses hábitos são bons. E eu nem sabia, mas tento fazer algo parecido. Eu tento ler uma teologia sistemática por ano, diferente. E tento ler a Bíblia inteira, o máximo que eu posso. E faço devocional num livro. Traduzo do grego ou do hebraico.
faço minhas anotações, dedico tempo a isso, e aí as outras coisas são mais necessidades da igreja que vão aparecendo, ou do seminário, ou de um livro que tem que escrever, ou assim. Mas se você mantiver na sua cabeça que a palavra foi dada para mudar você, você vai evitar a tentação natural de usar a palavra de Deus como um meio para cumprir um determinado trabalho, e não como alimento para a sua alma. A palavra de Deus, fora tudo que ela é o Salmo 19, não é não? Além disso, lembra do texto? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria assim. Preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é justo, ilumina os olhos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Né? São mais desejáveis, tal. E depois ele diz, além disso, o quê? Por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Então, olha, isso aqui tem recompensa em guardar. Meu coração é admoestado por esse texto. Então, não acho que você, talvez no início, você precise pegar outro trabalho, assim, outro texto, outro livro, separar para ler para o seu próprio coração. Mas eu queria acreditar que, à medida que o tempo vai passando e você se torna mais maduro, você não perde nenhum contato com a palavra de Deus. Não permite que nada passe direto, mas tudo passa pelo seu coração, né? Que o coração se torna um joelho normal de entra por aqui, tem que sair, pode até sair pela boca, mas tem que passar pelo coração. Esse é um hábito bom. Pastor Silvio, você tem uma pergunta? Interesse algumas pessoas aqui presentes, e inclusive o pastor ali colocou você tendo uma visão daquele que vai fazer a maratona, antes de fazer, há muitos que são assim, mas há outros que são pegos no meio da maratona, despreparado, sem o devido preparo que precisava ter. E então você, ocasionalmente, é obrigado no sentido de tocar aquela coisa como Josué foi pego, né? Eu chamo até pego a dente de cachorro, por uma oportunidade. E então, a minha foi o seguinte, eu nasci em uma igreja pentecostal, onde eu não me conformava espiritualmente com a doutrina, não me sentia bem, eu sempre achava que faltava alguma coisa. E numa ocasião, por um problema muito sério de pastor, eu tive que assumir a igreja, foi você, jogaram a peteca quente na minha mão, e eu disse, meu Deus, quem sou eu? O que vou fazer? Eu sempre, para encurtar a história, eu nunca quis ser pastor. Por que eu não quis ser pastor? Porque eu sempre encarei com seriedade o ministério. A vida de pastor não é fácil. E eu me esquivava, só que Deus nunca permitiu isso. Lá eu fiquei 1 ano e meio, na frente daquela igreja, a igreja cresceu, desenvolveu, mas eu não me sentia bem com a doutrina, saí. Fui para outro canto, passei alguns anos fora da igreja, procurando a igreja, pedindo a Deus um lugar para me congregar. E então eu encontrei uma igrejinha pequena, congregaçãozinha de 4x4, dentro d'água, uma cerca de arame caída para a gente entrar naquela congregação, era pulando, tinha umas pedras para a gente entrar, mas aquilo me desafiou, era congregação batista. Aí alguém disse, não vá, que lá não tem Espírito Santo, lá não tem batismo. E eu fui. Eu disse, não vou perder nada se eu chegar lá. Eu posso ficar e posso não ficar. Mas aquele primeiro dia da escola dominical me marcou. E eu fiquei 11 anos lá. Ali gostei demais, me preparei bastante. Quando eu estava no meio do preparo no seminário, o pastor saiu, jogaram a batata na minha mão, agora que eu preciso me preparar. Eu via com muita responsabilidade aquilo. E uma das coisas que até parece um paralelo com o que o pastor falou, eu não vi a maratona para me inscrever, eu vi no meio da maratona. E eu disse, agora eu tenho que fazer alguma coisa, ou eu nado ou eu morro afogado. E então eu comecei a me esforçar, a buscar em Deus, vendo nele
a saída para todas as respostas. E isso Deus me ajudou muito, né? E eu de lá saí o primeiro pastor da Igreja Batista. Eu não sou casca grossa, como muitos dizem, né? Sou batista, não abro mão. De lá saí para Bom Sucesso, fiquei 9 anos como pastor e agora eu estou em Aracoiaba há 14 anos. E cada vez mais eu vejo a necessidade da gente olhar com mais cautela, mais firmeza, mais perseverança, porque o reino de Deus não é fácil. O reino de Deus, como Paulo diz, não é comida nem bebida, é de Deus. E esse poder se transporta às nossas vidas por meio da palavra, é na perseverança, na caminhada, né? E hoje eu vejo a maratona de uma maneira diferenciada. Eu só vejo na frente os Neymar da vida, né? Aquele de Portugal, mas eu preciso chegar também. E existe uma fórmula que Paulo disse lá em Timóteo, que o soldado precisa se disciplinar. E você olhando para a disciplina, tem horário de dormir, horário de se alimentar, todas as coisas têm horário. E se nós não fizermos isso, com certeza nós não chegaremos lá na frente. Porque a luta é árdua e muitas vezes nós nos questionamos com Deus, por que isto, por que aquilo, porque não somos o primeiro a questionar, muitos já questionaram antes de nós. A pergunta é esta, talvez interesse a muitos que ainda entraram na perseverança no meio da estrada, né? Que é difícil você pegar no meio do caminho, né? Essa é a minha pergunta. Yeah, do the work of the ministry, right? To the best ability and to the training that you have. Aqueles que se encontram no meio do caminho e não têm o treino, bora para frente, meu. Faça o que você pode fazer com a graça de Deus e o Senhor é contigo. The Lord put you in a position, you have to answer that, right? Se o Senhor lhe colocou na posição, se o Senhor lhe trouxe para isso, então você tem que responder ao chamado de Deus. But you understand the areas in your life that need to be shored up. If it's biblical training, biblical training. E aí, enquanto você está lá, você reconhece determinadas áreas da sua vida que precisam de ajuda. Então, você, com a mesma graça, responde sanando essas dificuldades para poder servir melhor. Yeah. É isso mesmo. Realmente, alguns não têm toda a ajuda. Às vezes não dá tempo, né? Às vezes não dá tempo. I started ministry at 21 years old. Então, quando eu comecei a servir, assim, comecei o ministério, eu tinha 21 anos. And if I look back at what I was at 21, então, quando eu penso aqui, olho para trás e vejo o que eu era com 21 anos, I might say, I don't think you're prepared for ministry. Eu ia dizer para mim mesmo, rapaz, tu não está pronto para o ministério não, viu? But the perspective is different, right? Mas a perspectiva é diferente, né? I love the Lord. É um Senhor. I had a desire to serve Him. Eu tinha o desejo de servi-lo. And so I went, right? E aí eu fui. Yeah, made mistakes. Eu fiz um bocado de burrice. People were gracious. Algumas pessoas foram muito I just graciosas kept comigo. moving on, right? E aí a gente continua indo. I'm not trying to. Training is so important. Eu não estou tentando diminuir a validade, a importância do treinamento. O treinamento é muito importante. But I think we always serve to the level that we can. We're Mas eu available to acho God. que nós, sendo disponíveis a Deus, nós servimos à medida em que Ele nos dá. Respondemos ao que Ele nos dá, nos chama. Part of my problem was in seminary. Some of us were doing ministry while we were going to seminary. E algumas pessoas estavam no ministério enquanto estavam indo, né, estudando no seminário. And a lot of guys were waiting. I can't do ministry till I graduate. E alguns diziam, não, eu não posso trabalhar, não posso servir no ministério enquanto eu não me graduar, né, enquanto eu não me formar. I think you have to do ministry if you're saved. You have to do ministry. Eu acho que você tem que servir porque é crente. Então, você sendo crente, você serve. É isso mesmo. É o que eu disse anteriormente, né? Você não espera determinada coisa para servir. Você desde cedo vai exercitando e vendo as oportunidades que Deus dá, e à medida que Deus vai abrindo as portas, você vai colocando assim a cabeça. Né, não? E aí... É porque às vezes a gente entende vocação de uma maneira meio esquisita. Lembra quando Paulo chega lá em Lídia? Lembram? Em Atos 16? Lembram, não? Eu vou ler aqui com vocês, só para ver se ele abre a Bíblia, que eu tá com a Bíblia no colo. Atos 16, vamos lá, olha, rapidinho. É só porque tem uns elementos, às vezes, que a gente ignora no chamado. Então, Atos 16, versículo 1. Paulo chegou também a Derbe e a Listra,
Acts 16. And talk about the calling, all the aspects of calling. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Quais são os elementos que eu vejo aqui na composição de um chamado? O chamado ele não deveria ser entendido como apenas um raio, mas um feixe de luz multicolorido. Então, tem um aspecto subjetivo, eu acredito, aquele que aspira a episcopado, excelente obra almeja. Tem um aspecto de confirmação objetivo, isso é as pessoas do lado de fora, o texto diz, todos davam bom testemunho dele. É para quem é Timóteo? Não, Timóteo, o cara aqui. Lembro de uma vez, um camarada lá na igreja, ouviu o Ronaldo falar sobre o Timor-Leste, terminou o culto, aí ele veio dizer, pastor, estou sentindo chamado para o Timor-Leste. É mesmo, mano? Estou. Fazia até cara de sentido. Deus falou comigo. Aí eu disse, meu irmão, tu não consegue vir para EBD. Tu quer ir para o Timor-Leste. Acho que Deus é doido, é? A igreja tinha que mostrar, tá aí, todos davam testemunho. Timóteo? Surge a oportunidade, né? Não somente o caráter subjetivo, tem um caráter objetivo de Timóteo, e tem a oportunidade. Tem a oportunidade agora, a oportunidade apareceu. Paulo quer levar Timóteo. E aí tem um outro fator, somado a esses três, que é o da disponibilidade. Timóteo quer ir, mas o que tem que acontecer com ele? Todo mundo sabia que ele era pai, o pai dele era grego. Como é que ele demonstra disponibilidade? Ele é circuncidado. Rapaz, tu tem que estar disposto. Já é um homem feito. Rapaz, a gente vai ter, o trabalho vai exigir isso aqui. Tu está disposto? Tá ou não tá? Tá, então tu vai ter que circuncidar mesmo. Quando eu encontro esses 4 elementos, eu tenho uma maneira mais segura de dizer, rapaz, eu acredito que você é chamado. Tem o aspecto objetivo, subjetivo você quer. Tem o aspecto subobjetivo. Todo mundo dá bom testemunho de você como um cara que chama para isso. Tem o aspecto da oportunidade, que é a soberania. Paulo apareceu por ali. Da soberania da parte de Deus. E tem o aspecto da disponibilidade. Está disposto? Está mesmo? Então bora. Não dá não. Não, circuncidar, tá doido, para que tudo isso? Então fica aí, mano. Então fica aí. Procurar fazer outra coisa. Eu acho que essas coisas podem ajudar na composição do que significa um chamado importante. Eu nem sei quem perguntou isso ou quem falou. Foi. Ninguém perguntou, não. Eu estou falando aqui de besta mesmo, né? Vai lá. Irmão Milton. Quando o versículo de 1 Coríntios 9, o versículo 27, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Em relação a desqualificado, eu queria a resposta aí em relação a isso, tanto de membros como de pastores. Qual situação podem voltar ao trabalho, né? Um membro que estava servindo, um diácono ou um pastor, né? Então, o que o senhor diria sobre isso? I think generally the restoration process is one that has to happen. You have to restore them to some level. Independente de ser pastor ou não, o trabalho de restauração é um trabalho que é bíblico. Todo homem deve ser I assume restaurado. he's talking back to being a pastor again. Yeah. Yeah, okay. Então você está falando sobre voltar a ser pastor, é isso? Não reconciliação, arrependimento, não, é voltar a ser pastor. Yeah, I think there's a couple that clearly are there. I think one, if it's immorality. A gente tem algumas coisas aí mais difíceis, a gente tem que ver, por exemplo, o pecado foi imoralidade? That's a violation not just of himself, but I mean, if he's married, it's his family, all those things. I think that's a violation of trust that cannot be regained. Nesses casos, eu acredito que é uma violação não somente de você mesmo, mas uma violação dos outros alianças que foram feitas, isso é, com a sua esposa, seus filhos, e aí, então, essa quebra de confiança que você perdeu não dá para ser recuperada. I think there's a lot of other things that can disqualify a person, but it probably matters by degree. E aí, mas eu acho que existem outras coisas que podem desqualificar alguém em níveis diferentes.
being disqualified for being materialistic. Por exemplo, ser desqualificado por ser materialístico. Materialista. But if it rises to the level of embezzling from the church's funds, that might be something. Por exemplo, ele pode ser materialista por um lado, mas se aquilo ali tomar controle sobre ele usar os recursos da igreja para benefício próprio, Pride. O orgulho. Right? I mean, if it rises to the level of he's been, I don't know, abusive to people and so forth. Se o orgulho dele, que existe, mas se ele se elevar ao ponto dele ser ditador, ou se colocar a ser abusivo no tratamento com as pessoas. And the sad thing is, we don't disqualify guys until it gets so terrible bad. We should have disqualified them way before that. E um dos problemas que nós encontramos é que nós não desqualificamos as pessoas até que ele chegue a um negócio intolerável. Nós deveríamos desqualificar as pessoas bem mais cedo. And because we wait till it's so egregious. Mas porque nós esperamos até que o negócio se torne terrível. It makes it very much harder to restore them. É muito mais difícil restaurar essa pessoa, porque ele já passou de todos os limites. But if we had the courage to disqualify them earlier, we could restore them because it wasn't so bad. Mas se nós tivermos a coragem de desqualificar aquela pessoa nos primeiros estágios, vai ser muito mais fácil nós ajudarmos na restauração posterior. Como discernir até que ponto dá para ajudar sem desqualificar ou desqualificar para ajudar? Como é discernir esse ponto aí? I think that's where you have to have men with men who care for one another and are honest. Essa é uma das razões porque eu acho que nós deveríamos ter homens trabalhando com homens, sendo honestos e claros uns com os outros. You're not conducting yourself right. É aí que eles poderiam dizer: "Ei, amigão, tu não está dando What direito you não. said to this brother was improper. O que você disse para aquele irmão ali está errado. I think you're not being patient. I think you're too prideful. I mean, all those types of things should be ongoing. We just don't do it. Você está sendo orgulhoso, você não está sendo paciente. Esses tipos de conversa, quando existe um grupo de homens maduros, deveria acontecer constantemente. Oh, that's just the way he is. Aí, em vez de dizer, não, cara, é porque ele é assim He's a mesmo. little different like that. É porque ele tem uma dificuldade com esse negócio Everybody's aqui. got some problems. Tu sabe, todo mundo tem um problema aqui, outro acolá. We don't want to deal with sin. O problema é que a gente não quer lidar com o pecado. Sorry. No, go ahead. No, you're perfect. No, I was translating. You can No. go. E aí a gente só quer lutar quando o pecado se tornou... Todo mundo já sabe, é muito difícil restaurá-lo aqui, ao invés de ir preventivamente tratando para que isso aconteça. Agora, ele falou em relação a outros homens, né, que um conselho pode ajudar, mas, irmãos, de maneira geral, é a maneira como nós lidamos com o pecado em nossas igrejas. Quando a gente pensa em disciplina, a gente pensa em quê? A gente pensa em disciplina reagente. A gente reage a um determinado pecado para tentar resolver. E isso tem esse aspecto de Mateus 18, mas tem um aspecto individual de Mateus 18 ali no começo. Quanto mais disciplina preventiva eu tiver, que é encorajamento, admoestação, menos preventiva, menos disciplina... Não, reativa não. Preventiva, corretiva, menos corretiva, e isso vai fazer com que eu tenha menos disciplina cirúrgica no final. Então, tudo começa aqui. Então, a gente não tem essa habilidade, infelizmente, de dizer assim: "Ei, Lili, rapaz, não era para ter falado com o teu marido daquele jeito, não. Isso aí é insubmissão da parte de Deus. Melhor falar do outro para o outro, ou então correr para o pastor e dizer assim: Esther, a gente não faz isso, essa não é a vontade de Deus. O que a Bíblia diz é que você deveria ter feito isso e isso aqui." Só perguntar para os nossos irmãos, a gente não tem isso como hábito. E aí isso passa para todos os níveis, no pastorado também. Quem decide aos vocacionados qual maratona eles vão correr? Se é eles que escolhem, ou são os líderes que treinam, ou é convicção que Deus coloca no coração? E se tem alguma estatística de se ele escolher o campo, quantos acertaram, ou se os líderes escolheram, quantos deu certo? Porque tem uns que
que era um campo e não era aquele, né? Não é afinidade. Quem vê tudo isso? I don't have any statistics. Ele não tem estatística nenhuma. I would say it's a little bit of everything. Ele acha que é um pouquinho de cada coisa. Yeah, and so sometimes in my ministry I have taken a church because it was the only church that would have me. Por exemplo, no meu próprio caso, algumas vezes eu fui servir numa igreja porque era a única igreja que me queria. These people are crazy enough to let me preach. I'll go there. Rapaz, se esse povo aqui acredita que eu posso pregar a palavra de Deus, eu vou para lá. So that would be opportunity. Ia ser, o que me dirigiu foi a oportunidade. And I think part of that is there's a vetting process of the elders of the church to determine if you're ready and prepared for that. Obviamente existe o veto ou não da liderança da igreja, dos pastores, que dizendo se você está ou não preparado para uma determinada coisa. I think you search the heart of God and see, sometimes it's a calling on your heart to a certain area or something like that, or a certain type of people. Algumas vezes é um chamado no seu coração para determinado lugar ou para determinado tipo de pessoa. É uma coisa bem interna. But if I have a desire in my heart to go north, mas se eu tenho um desejo no meu coração para ir para o norte, but there's no opportunity, mas não existe oportunidade, but south there's all kinds of opportunity, mas no sul tem muitas oportunidades, I take that from God and I eu go vou south, entender isso right? como a vontade de Deus para ir para o sul. Even though I desired to go north, mesmo right? que eu But queira the ir para o opportunities in norte, the south, a right? oportunidade está no sul, eu vou para o sul. I don't sit around for 3 years waiting for something to open in the north. I go where I can serve. Eu não vou ficar esperando por 3 anos que as portas se abrem. Eu vou servir onde está precisando, onde aparece a oportunidade. É isso mesmo. É isso mesmo. É o que a gente viu ali em Atos capítulo 16, né? Então, Timóteo vai com Paulo, a oportunidade se abriu e ele nunca mais volta a ser o que era antes. Ele agora, daqui para frente, vai ser companheiro, depois ele é pastor, depois ele vai ser alguém que vai consertar determinadas coisas que Paulo ficou por fazer. Jardel, depois o Alexandre. Opa, desculpa, e o Wellington depois. Pastor, é muito comum, independente da denominação, uma mudança recorrente de pastores de campo, né? Justamente por uma perspectiva de se sentir chamado, iniciou um trabalho no campo, ficou algum tempo ali e sai, seja um tempo curto ou um tempo longo, né? Assim, na sua percepção, né? Qual a maneira mais saudável de fazer essa mudança e precipitações muito comuns nesse processo de mudança de igreja, de campo? Porque uma das consequências muito claras que isso acaba trazendo, né, é para a comunidade que perde aquele servo que estava ali durante algum tempo construindo ali um trabalho e muitas vezes sai de forma abrupta, né, sai de forma rápida, sem planejamento e deixa pessoas que não criaram uma relação saudável com a igreja e muitas vezes isso vai se repetindo, pessoas entram, pessoas saem e quem vai ficando no prejuízo é a comunidade local. Qual a sua percepção sobre isso e os riscos e a maneira mais saudável de fazer isso? I have been in 4 churches as a senior pastor. Eu tenho servido como pastor líder em 4 igrejas. The first church I left because there were some significant doctrinal issues that we could not overcome. A primeira igreja eu simplesmente tive que sair porque tinha umas dificuldades doutrinárias que eu não conseguia vencer. I think that was legitimate reason to leave. Eu acho que essa é uma boa razão para deixar uma igreja. The second church I left was because it was an older church and they didn't want to change or grow or do anything, and I had an opportunity to go and plant a church, and so I left for that reason. A segunda igreja eu saí porque era uma igreja bem de pessoas mais velhas e elas não queriam nenhuma mudança, queriam manter todas as coisas como estavam lá e eu, naquele exato momento, eu tinha a oportunidade de plantar uma igreja. Então eu saí por causa disso, a segunda igreja. It was just a difficult situation. I actually was able to help that church later in life. Então, na verdade, o Senhor me deu a graça de ajudar essa segunda igreja muito tempo depois na minha vida. So I was able to leave in such a way that I could help. Então eu consegui ajudá-los liderando de uma maneira efetiva. The third church I planted. Então, a terceira igreja eu plantei. I was there for 20 years. Eu fiquei lá por 20 anos. And I left that church because I believe that my skill and my giftedness is building. Eu deixei essa igreja que depois de 20 anos porque eu acredito que os dons e as capacidades que Deus havia me dado era de
construir. I felt that church was solid, Eu achei que aquela igreja já estava sólida, had very good leadership, tinha uma liderança muito boa. and they didn't need me anymore. Eles não precisavam de mim mais. Yeah, and they needed somebody with a different skill set. Eu achei que uma pessoa com uma bagagem ou habilidades diferentes poderiam fazer melhor do que eu. And they got that guy. The church is doing well. E aí eles encontraram essa pessoa. A igreja está indo muito bem. So now I'm in a church that I'm in now, and the church is going well. But I have to be really honest with you. Agora eu estou na minha quarta igreja. A igreja está indo muito bem, mas eu quero ser honesto com vocês. I am not comfortable with success in ministry. Eu não estou muito animado com esse negócio de sucesso, não. God has been gracious to me in my ministry. O Senhor tem sido gracioso comigo no meu ministério. Every church I've been in has grown by His grace. Todas as igrejas que eu tenho estado têm crescido por sua graça. But after a while, things are going well. I don't know. I don't. It's something weird about me. I get very uncomfortable with that success. I do. Mas depois de um tempo, quando eu vejo que as coisas estão caminhando bem assim, eu fico, rapaz, eu sou uma pessoa esquisita. Eu fico, rapaz, o que eu vou... Sei não. And I think everything everybody dreams for, I get uncomfortable with. As coisas que o pessoal fica sonhando em ter, eu fico meio desconfortável. My churches get to a certain size of 700 or 800, and I get uncomfortable. A igreja tem chegado assim a um tamanho de 700 pessoas e eu tenho ficado meio desconfortável. So, anyway, I don't know what will happen and where I'm at now in my situation. Eu não sei muito bem o que é que vai acontecer, né? Eu estou nessa situação aí. I am 60 years old, so nobody really wants an old man. Eu tenho mais de 60 anos, ninguém quer um pastor tão velho quanto eu. It's very true. É verdade. Yeah, everybody wants to hire somebody, in their 30s or 40s. Ali nos Estados Unidos, todo mundo quer encontrar alguém entre 30 e 40. Yeah. So anyway, I don't know if that answers his question or not. I think there's various good reasons to leave, and there's various. Eu não sei se ele respondeu a pergunta, mas there's also very bad reasons to leave. Mas assim, só para acrescentar, ele disse, tem razões muito ruins para deixar a igreja. Por exemplo, se você está deixando a igreja porque não quer lidar com o problema. And you have to make sure that you don't get angry or impatient with the people and leave out of that. E aí tem que ter cuidado para não deixar a igreja assim, porque não tem paciência com o povo ou chateado, com raiva mesmo do povo. Because then you started not loving the sheep and you started despising the sheep. Porque aí pastores nessa maneira começam a nem cuidar da igreja, mas na verdade desprezar. Yeah. There's an interesting discussion between the Lord and Moses. Tem uma conversa interessante entre o Senhor e Moisés. They have just committed the sin with the golden calf. Eles têm pecado, né? Vocês lembram da história de Êxodo? Eles tinham acabado de cometer a idolatria lá com o bezerro. And the Lord said, I'm not going to lead the people anymore. I'll send angels, but I'm not going to do it. E aí Deus diz para Moisés, eu não vou mais com esse povo não. Eu vou mandar anjos, mas com eles eu não vou mais não. And Moses is like, no, you said you would lead us, and we need you to lead us. Aí Moisés diz para o Senhor, não, o Senhor disse que vai liderar a gente, então o Senhor tem que liderar a gente. And in that discussion, então nessa discussão, the Lord calls the people Moses' people. Então Deus chama o povo de Moisés. And Moses calls the people the Lord's people. E Moisés chama o povo de Deus. And they're kind of going back and forth in that chapter. E aí eles vão em volta assim, né? You're your people. No, they're your people. É o teu povo, não é o teu povo, não é o teu povo. Sometimes you're going to feel like that. E aí algumas vezes eu acho que a gente pode sentir desse jeito. These are not my people. Esse aqui não é meu povo não. But they are. É o povo do Senhor. Mas eles são o seu povo. Você é o pastor. Yep. E tem que ser lembrado disso. Oi. Aqui, o Alexandre. Pastor, quando a igreja envia o vocacionado para o campo missionário, geralmente vai ele e a família dele, como que ele pode lidar com a solidão? Lá no trabalho, essa seria uma pergunta. E a outra... geralmente ele passa um bom período de tempo e ele não vê que teve o progresso, o crescimento que ele esperava. O que faz nessas situações? Yeah, right. First of all, the ministry is a lonely place. Em primeiro lugar, ministério é um lugar solitário.
And so when you go to a mission field, Então, quando você vai a um campo missionário, it's exasperated because you're away from every family and everybody, right? é difícil, porque você está longe de todo mundo, de todas as pessoas. So it's compounded. The ministry is lonely, Então, é como se fosse um combinado. O ministério ele é solitário, and then being in a faraway place is even lonelier. e aí estar distante do povo, aí já é solitário também. And I think that's part of what you have to prepare your mind for. You have to steel your heart. Essas são uma das coisas que você deve procurar preparar a sua cabeça para que isso não roube as coisas do seu coração. And I think what we don't realize about the Holy Spirit in our own mind is that we can train ourselves. Seguinte, We can train ourselves. nós devemos, ou conseguimos treinar a nós mesmos. And I think what you have to do is realize that I'm going into this ministry. Here are the challenges. One would be loneliness. Então, deve pensar corretamente. Rapaz, eu estou indo, aceitando esse desafio, e uma das coisas que eu vou enfrentar é solidão. And I begin to train myself. E eu preciso treinar a mim mesmo. Here are the voices I need to hear. Essas são as vozes que eu preciso ouvir. I am with you always. Eu estou com você todos os I will dias. never leave you and I will never forsake you. Eu nunca vou te abandonar, And you nunca begin te to desamparar. train yourself with these verses. E aí tu tem que treinar a mente com esses versículos. Before you're lonely. Antes de você estar sozinho, solitário. So many of you know, my wife passed away a little over a year ago. Muitos de vocês sabem, minha esposa, ela foi promovida há um ano atrás. And when she learned that she had the disease, quando ela soube que ela tinha essa doença, LAS, she determined that in the middle of this disease, ela resolveu que no meio desse negócio todo, or she would slowly begin to lose all of her abilities. Ela soube que no meio desse negócio todo ela ia devagarzinho perdendo todas as habilidades e capacidades. That she would train her heart and mind. E enquanto isso, ela ia treinar seu coração e mente. That I am going to be stubborn for the glory of God. Para ser teimosa em relação a pensar e refletir na palavra de Deus. And she began from the day she found out she had this disease. Aí ela começou no dia em que ela soube dessa doença. To train her heart and mind for the hard times that were to come. Treinar a cabeça para quando os momentos mais difíceis chegassem. And she was amazing. E ela foi maravilhosa. But she saw the problem coming. Ela viu o problema chegando. She knew the limitations of her own heart and mind. Ela viu as lamentações que viriam ao seu próprio coração. She went to the Word of God and armed herself. Ela foi à palavra de Deus e se armou da palavra de Deus. And then she was able to live it out. E aí ela foi capaz, pela graça de Deus, de viver os momentos mais difíceis. I think sometimes we tell people, "Oh no, you might be lonely." Algumas vezes a gente só diz às pessoas, não, você vai ficar solitário lá. We don't do anything for them. E a gente não faz absolutamente nada para ajudar essa pessoa nessa luta contra a solidão. We just tell them, "Here's a problem." A gente só diz, rapaz, o problema é esse aqui, ó, te vira. Faz sentido aí, Alexandre? O progresso, o crescimento, geralmente ele falou, por exemplo, sobre na experiência dele que tem 700 membros, certo? Vamos olhar para o outro lado onde não há e talvez não tem esse crescimento. Como que a pessoa vai, certo? Agir, pensar nessa situação assim? I have no expectations in the ministry. Ele cura-se dizendo que não tem nenhuma expectativa do ministério. The expectation that I have is that God is asking me to be faithful to Him. A expectativa que eu tenho é que Deus espera de mim que eu seja fiel. Being faithful to God throughout the Word of God is sometimes torture. Ser fiel à palavra de Deus e a Deus, algumas vezes no ministério é realmente como se fosse uma tortura. And sometimes it's 5,000 people coming to Christ in one day after Peter preaches. E aí algumas vezes é 5.000 pessoas vindo a Cristo depois de uma vez pregando, no caso de Pedro. So all the results of my ministry are His. Mas todos os resultados do meu ministério eu realmente tento entregar a Ele. I refuse to begin to have, expectations. Eu me recuso a começar a ter expectativas em When relação ao ministério. I was a youth pastor, quando eu era um pastor de jovens, I would plan a youth night. Eu ia planejar uma noite, né, para os I would jovens. prepare all the food. Eu ia preparar a comida. I would have all the games ready. Eu tinha os jogos prontos. Nobody would come. Ninguém chegava. I would spend hours getting ready for this, and
literally nobody would show up. Eu ia preparar horas, né, antecipando para deixar tudo preparado e ninguém aparecia. And it would be very easy to be discouraged. E aí, por causa disso, era muito fácil de me desencorajar. I'm no good at this. Eu disse, rapaz, não presto para nada mesmo. People don't like me. As pessoas não me amam. All that. But I just decided then, E aí- I'm going to be faithful. E aí eu decidi, rapaz, sabe uma coisa, eu vou ser fiel. And if God wants people there, he'll have them there. And if God wants people there, I can't make people grow spiritually. Se Deus quiser as pessoas lá, as pessoas vão aparecer. Eu realmente não posso fazer as pessoas crescerem espiritualmente. But I can prepare everything to help them. Mas eu posso preparar o máximo que eu posso para que I eles can't cresçam. make that happen. Mas eu não posso fazer isso acontecer. Yeah. And it takes away the desire to manipulate. E também pensar assim, remove de nós aquela tentação de manipular a realidade. If I have expectations, then I want to manipulate people and situations to meet my expectation, not the Lord's. Se eu tiver essas expectativas, eu vou acabar manipulando as pessoas para satisfazerem as minhas expectativas para determinadas coisas e não as expectativas do Senhor. Expectativas. Todo mundo tem, a gente tem que treinar para não ter. Ou pelo menos, se tiver, ter as reais. Não sei se não ter, vou discordar dele. Eu não sei se não ter é viável, não tem relação ao ministério. Lembro de um texto, por exemplo, 2 Timóteo 2, que diz: ora, o servo de Deus não pode viver a contender, antes deve ser brando para com todos, apto para ensinar, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus conceda-lhes não somente arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas o retorno à sensatez, tendo se tornado cativo pelos laços, pelo diabo, para satisfazerem os seus desejos. Então, existe uma expectativa. Uma expectativa essa pessoa vai responder corretamente à exortação, vai responder corretamente ao Evangelho. E aí essa expectativa está vinculada à fé. Eu creio no poder da palavra de Deus, eu creio que Deus pode fazer, eu quero crer que Deus vai fazer, que Deus vai trabalhar no coração dele para que ele... Mas isso não quer dizer expectativas quanto a números. Essa expectativa mercantilista é ruim. Expectativa quanto ao progresso, que Deus vai cuidar da sua igreja e usar a palavra de Deus e os pastores, eu acho que é legítimo. Eu quero esperar ser uma bênção para o meu povo. Eu acho que Deus quer isso. Vou orar para isso. Esperar que Deus responda. Como, aí é com Ele. Então, a expectativa de resultado é outra expectativa. Mais um. Aqui. Sou eu? Tá, beleza. Pronto. Eu percebo que tem alguns vocacionais também aqui, né, no evento, também muitos pastores. Geralmente, nós somos treinados para evangelizar, plantar a igreja, discipular e fazer alguns trabalhos com liderança. Mas pouco eu ouço falar, talvez no meu meio, sobre como trabalhar a família pastoral. E geralmente o sucesso do pastor, o que eu tenho ouvido e visto, tem um lado que não está bem nivelado, que é a família pastoral. Geralmente os filhos têm queixa, a esposa tem queixa. Onde mora esse equilíbrio de ter um ministério bem-sucedido no que diz respeito à fidelidade e também ter a família do lado, acompanhando, caminhando junto? I have to be honest. Eu vou ser bem honesto I contigo. probably didn't balance it well. É provável que eu não fiz tão bem quanto eu deveria, não. Eu acho que eu falhei nisso algumas vezes. And I would say that I didn't try to balance it well. Eu vou dizer que eu não sei nem se eu tentei balancear essas coisas. And what I mean by that O que is eu quero dizer é assim, ó. my wife was very much involved in my ministry. Minha esposa era muito envolvida no nosso ministério. We did it as a team. A gente pensava nós mesmos como um time. She was beside me in everything. Ela estava do meu lado em tudo que a gente fazia. My children would tell you that they were part of that team. Meus filhos vão dizer para você que eles eram também parte desse time. They came to church early with us. They left church late with us. Eles chegavam cedo na igreja com a gente, eles saíam tarde da igreja com a gente. And so we just kind of operated as a unit. So ministry and family were the same.
Então, na minha cabeça, a gente opera como se fosse uma unidade. Família e ministério, a gente opera como se fosse um dentro do outro. É a mesma coisa, é a maneira como eu ministro. I didn't necessarily separate them. Eu realmente não separava essas Now, coisas. I would also say this. Mas eu quero também te dizer isso. I had an office. Eu tinha I have um an escritório. Eu tenho Yeah. até um So I escritório. go to the church Eu vou para a igreja. and I have an office. Eu tenho um escritório. And so when I would come home, Então, quando eu chegava em casa, I would not work. eu não ia trabalhar. I didn't bring work home. I didn't study at home. Eu não estudava em casa, eu não trazia trabalho para casa. And so I would go to the office and do all my work. And when I came home, I was dad. Aí eu ia para a igreja, trabalhava lá. Quando eu voltava, eu era simplesmente papai. So I just didn't. Some of you may not have that privilege of having an office. Talvez alguns de vocês não tenham esse But that's- privilégio de ter um escritório, né? And because I'm a pastor, Mas porque eu sou pastor, my schedule is flexible. minha schedule, what is it? O meu horário, a minha escala é flexível, né? And so I would get up and go to work early. Então eu ia acordar mais cedo e ir trabalhar mais cedo. So many times when my children would get off of school, like at 3:30 or 4 o'clock in Aí, the afternoon, os filhos iam sair, por exemplo, 3 horas do trabalho, I da would, escola. I would pick them up E aí eu ia pegá-los na from escola. school, and then I would be home the rest of E the aí night. eu with ia them. ficar com eles até o final da noite. So I found ways to do that. Now, but equally, I worked almost every day. E aí eu ia encontrar maneiras de ficar com eles, mas eu vou dizer que eu trabalho quase todo dia, todo dia. I think you and your wife have to figure out how that works and what that looks like. Então você e sua esposa têm que ver como é que essas coisas funcionam na família de vocês, com as necessidades e That's going to be oportunidades que different than têm. it is for me. Vai ser um pouco diferente do que eu tenho Some aqui. wives have more needs than other wives. Algumas esposas têm mais necessidades do que outras. So, some wives can take on a lot of responsibility. Some of them just can't, and it's a lot, and that's just differences. Algumas esposas podem absorver mais responsabilidades do que outras, e isso está tudo bem. Sometimes we have a child that has higher needs. E algumas vezes a gente vai ter uma criança que tem necessidades especiais. And sometimes it's a year or two. You know, a child going through middle teenage years might be a little bit more needy. Então, algumas vezes, em determinadas fases da vida, um menino indo naquela parte da adolescência exige um pouco mais de tempo durante 1 ano, 2 anos, um pouco mais de tempo de presença dele. And I think sometimes you just have to sit down with your wife and work it out. Mas a maior parte das vezes você tem que trabalhar com a sua esposa, sentar com ela e ver como é que a gente está fazendo, como é que a gente pode melhorar claramente. But I will say this. Eu vou dizer assim aqui, ó. There are a lot of men in the ministry Existem muitos homens no ministério who use the ministry as an excuse to not work as much. My family needs me. que usa o ministério como uma justificativa para não trabalhar pesado, dizendo, eu tenho que cuidar da minha família. And there's men who have jobs that aren't in the ministry. E existem muitos homens que têm um trabalho CLT, que não estão no ministério, They go to their jobs and put in a lot of hours. que eles vão para o trabalho o dia inteiro, 8 horas por While dia. they're at their job, they are unavailable to their family. E enquanto eles estão no trabalho, eles estão indisponíveis para as suas famílias. And their families are okay. E as suas famílias estão bem. But now, since we're pastors, Mas aí, porque a gente é pastor, we have to go to our a family. gente No, tem que you ficar still need to direto work lá. every bit as hard. Não, a gente tem que continuar trabalhando como qualquer outra pessoa. And os these nossos men irmãos who are trabalham. working a lot of hours E esses homens que estão trabalhando muitas horas por semana, come and serve in our church eles vêm e servem na nossa on igreja. Wednesday night, on Sunday, Quarta-feira, domingo. and somehow they do okay. E aí, de alguma forma, eles fazem até bem. And their families are good, and they're not worried about some balance. E aí, a família está tranquila, eles não ficam tão preocupados como nós ficamos a respeito de equilíbrio. So I think sometimes men need to work less and be more concerned about their family. Então, em outras palavras, eu acho que algumas vezes nós temos que trabalhar menos e dar mais atenção à esposa, And I think some men need to step it up and quit complaining. mas alguns homens precisam parar de trabalhar, virar um cabra macho e dar conta das coisas. So it's Deve depender de como você está. my dad always told me this. Meu pai sempre me disse isso aqui, ó. The ministry is a wonderful place for a lazy person to hide. Ministério é um lugar fabuloso para uma pessoa preguiçosa se esconder. You don't want to work that hard? Não tem que trabalhar pesado. They can show up on Sunday and do a very good job making a presentation. Ele pode aparecer lá no domingo, fazer uma boa apresentação e tal, né? During the week, nobody really knows what we do. Na semana ninguém sabe muito bem o que a gente faz.
You ask most of the people in our church, what does your pastor do on Tuesday? Pergunte para o pessoal da sua igreja, ei, o que é que seu pastor faz na terça-feira? They Eu dou have no aula. idea. Huh? Eu dou aula. They do I'm what? at Sibima teaching Oh, wow. Tuesday, so they know it. Yeah. But I mean, a lot of our people don't know what we do. Muitas pessoas não fazem a menor ideia do que o pastor faz na And terça-feira, so por we exemplo. can hide. A gente pode realmente esconder, But the Lord knows. mas o Senhor sabe. Quando a gente estuda no seminário Teologia Pastoral, esse é um dos maiores problemas dos pastores do Antigo Testamento, que era um termo comum para descrever reis, profetas e tal, esses estavam na liderança. Eles entenderam em vez de pegarem essa vocação e as flexibilidades que eles tinham como responsabilidades, eles entenderam mais como privilégios. Então, eu vou ser rei de alguma forma por causa daquilo que eu posso ter, ao invés de eu vou ser rei por causa daquilo que eu posso doar. Então, os privilégios ficaram na frente das responsabilidades. E eu realmente acho que essa é uma das dificuldades que os pastores aqui e em outros lugares enfrentamos. Nós vemos a nossa flexibilidade muito mais como privilégio do que como responsabilidade. E isso é ruim. Isso é ruim. Não deveria ser assim. He's thinking about make a division between family and ministry. Yes, Do you thinking want to about say that? something? Are you thinking about that? No, it's a problem. You say it's a problem when you divide ministry from Absolutely, ministry. yeah. I think God calls the couple. Eu acho que Deus chama o casal, chama a família. Yeah, if your wife is not part of your ministry, then maybe you shouldn't be in the ministry, right? Se a família não é parte do seu ministério, talvez você não devesse estar no ministério. I typically find, this is, broad brush, right? Eu vou dizer de uma maneira bem geral. The problem in the ministry is not that men are working too hard. Os problemas do ministério não são porque os homens trabalham demais. Pegou aí? Os problemas do ministério não é porque o homem está trabalhando demais. Now, part of the problem with pastors is we like to complain. Parte do problema dos pastores é que a gente gosta de reclamar. We feel underappreciated. A gente se sente não cuidado ou não reconhecido We want to corretamente. seek for compliments. A gente está procurando por alguns elogios, So we reconhecimento. start, I'm working so hard. E aí a gente diz isso, né? Estou That's trabalhando tão manipulation. Let pesado. that come from the Lord. Don't let- yeah. Isso é manipulação, isso não vem de Jesus, não. Everybody wants to be appreciated. I do too, and it's nice. Eu também gosto de ser reconhecido. Todo mundo gosta. Eu não estou dizendo que é pecado em si. But ultimately, we're living for the well done by good and faithful Mas no final servant, das contas, a gente right? está vivendo para receber aquele muito bem, servo bom e fiel diante do Senhor. Amém? É isso. Mais um. Que horas são? Ixi, já passou. Ó. Só mais uma pergunta. Muito bem. Pastor, tá ali, Luiz. Luiz Amorim. Luiz Amorim, Pois bem, boa tarde. Já foi falado aqui sobre abuso, que desqualifica o vocacionado, o pastor, o missionário. Aí, de maneira especial, eu acho que foi citado aqui abuso espiritual. Eu queria pensar com vocês aqui, partindo ali dos dois pastores, sobre aspectos, né, do que seria abuso espiritual. E caso houvesse identificação, por exemplo, eu acho que a maioria dos pastores aqui são bíblicos, né? Se isso hipoteticamente fosse identificado no nosso meio, o que faríamos? Yeah. I think if you love the people, you will not abuse the people. Ele acha que se você ama o povo, você não vai ser abusivo para com ele. So I think you need to be praying for them, Você está orando por eles, caring for them like a shepherd does. cuidando como o pastor faria. So I think that's the beginning part, right? We Esse é love o the começo. people. Você ama as pessoas. But I don't. In the United States, spiritual abuse is a big thing, and pastors are being removed from the ministry for it. Nos Estados Unidos, abuso espiritual é um negócio muito comum e os pastores têm sido removidos de suas posições por conta disso. And as far as I can honestly tell, E se eu puder ser honesto com vocês,
what has happened is there's been a shift in leadership styles from generation to generation. O que tem acontecido, eu acho, é uma mudança no paradigma de liderança de geração para geração. The past generations, they look to one strong leader. Então, this generation, Past before, generation. a geração passada via o pastor, ou queria um pastor como um líder muito forte. He would give orders. Ele ia dar as ordens. He would demand a high degree of excellence. Ele ia demandar, né, uma excelência, um nível de excelência gigantesco. People would respond to that clear direction. E as pessoas iam responder aquela direção clara que ele estava dando. They wanted somebody strong. Eles queriam alguém forte. Well, that has changed. Aí isso mudou. And so now people don't want somebody who's strong. Então hoje as pessoas não gostam mais de alguém que seja forte. They want a leader who is a therapist. Eles querem um líder que é como se fosse um terapeuta. Who walks alongside you. Anda do seu lado. A lot of empathy. Com muita empatia. Meek and lowly. Manso e humilde. Yeah, that's what they want. And É o que eles querem. And so these old leadership style people. Então esses líderes passados mais fortes who are aqui, strong and demanding, que eram fortes e are que being demandavam muito, accused of spiritual abuse. estão sendo acusados de abuso espiritual por esses mais jovens. In many of those cases, it's just been a paradigm shift. E em algum desses casos, muitos deles, é só uma mudança de paradigma. Now, there are arrogant, mas eu preciso dizer isso. Existe arrogância, demanding, requerer, men who are abusing the sheep. E são realmente homens que estão abusando das These ovelhas. people are a means for me to get where I want to go. Ele vê nas ovelhas como um meio para ter algo. And that's the abuse. E isso é o abuso. Whether it's loud and boisterous, mesmo que seja claro para todo mundo veja, or soft. Ou mais gentil e sorrateiro. Esse é o abuso. A desgraça, né? De novo, é a mesma coisa. Você confundir responsabilidade com privilégio. O privilégio de servir, a responsabilidade de servir, ao invés do privilégio que eu ganho por ser pastor. Isso está no nosso coração, viu? Isso está no nosso coração, a gente tem que lutar contra. Tá bom, irmãos? Vamos ficar por aqui. Amanhã, talvez a gente possa ter...